Amém? É mais fácil. Estamos aí esperando aí os irmãos se conectar para a gente dar início ao nosso culto. Amém? A graça, a paz. Vamos lá, pessoal, conectando aí, compartilhando. Para nós termos um culto abençoado, ministrar a palavra de Deus, e essa palavra vai impactar. Ela é impactante. Então nós deu certo, né? iremos usufruir da palavra de Deus, poder nos deleitar nesse momento. Graças nós damos pelos meios de comunicação que tem nesse momento, é muito útil e serve para nós estarmos conectados e também ligados ao céu e poder adorar o nome do Senhor, que vive e reina de toda a eternidade. Vamos lá, o Mardônio aí está conectado, irmã Raquel, irmão Valcrécio assistindo, bênção de Deus, que Deus abençoe essas famílias. A irmã Beth, graça e paz, irmã Beth, irmão Márcio. Vamos lá, pessoal. Temos agora o Mardônio, Raquel, Valcrécio, a Beth, Márcio. Vamos lá, amém, estamos juntos. Manuel Nogueira está assistindo, amém, graça e paz, meu irmão. Estamos juntos, cultuar ao Senhor e bendizer ao seu nome, para que através dessa palavra de hoje, que Deus possa nos colocar no nosso coração e sermos abençoados. Já somos abençoados. Júnior K, lá de Guiné-Bissau, é isso? Tamo junto. Mardônio Gonçalves, compartilha aí, irmão, amém. Vamos lá, Mardônio, vamos lá, quando chegar um número favorável nós iremos dar início. Até esse momento agora nós vamos aqui conversando, interagindo com nossos irmãos e poder louvar ao Senhor. Vamos lá, Mardônio Gonçalves, o Delano está chegando, hein? Alô, Delano, a paz e graça. Vamos lá, estamos esperando, hein, irmão Betelinos? Sai dessa televisão e vem para agora se conectar com a palavra de Deus. Vamos lá, pessoal, estou esperando. Júnior, paz do Senhor, Júnior, que Deus te abençoe. Vamos chegando, estamos chegando, vamos lá, hein? Vamos esperar mais um pouco. Vou aqui ver se eu consigo colocar um louvorzinho para a gente sentar aí juntamente com a família e ouvir o nome do Senhor. Lá está o Júnior, Mardônio, mais Rosimeire, amém, Rosimeire Silva, graça e paz, minha amada, que Deus continue te abençoando, toda a sua família, amém. Vamos lá, chegando, tamo junto, hein, Betelinos? Rosimeire agora entrou, Mardônio novamente, vou compartilhar com outros amigos, amém, vai lá compartilhando. Vamos esperar mais um pouco, não se preocupe não, estamos na espera, hein. Marcos Silva com a sua esposa, Glória, o seu filho, amém. Primeiro culto, é isso, Mardônio. Roberto Bezerra, alô Roberto, que Deus te abençoe, meu irmão. Estamos juntos aqui da Lagoa Redonda. Mateus Vieira de Guiné-Bissau, Silene Machado, a nossa missionária que trabalha com a evangelização de criança ali da PEC. Roberto, boa noite, meu irmão, que Deus te abençoe. Fica aí na escuta que essa palavra ela vai poder também te abençoar, toda a sua família também. E creio que a graça de Deus também vai soprar sobre a sua vida, lhe fortalecer e suprir as vossas necessidades. A Eliette Barbosa lá do Bom Jardim, Eliette, irmão Josimar e os seus filhos, que Deus abençoe. Olha aí, rapaz, nosso irmão ali, o Dil, que Deus abençoe. Aqui também da Lagoa Redonda, Ana Paula, nossa irmã Ana Paula e o Val. Que Deus te abençoe, essa família maravilhosa, amém, estamos juntos, vamos conectando aí, falta muitas pessoas ainda chegar, daqui a pouco nós iremos ministrar a palavra de Deus, que vai se encontrar no Evangelho segundo escreveu Lucas, o médico,
que foi um dos discípulos apóstolos, discípulos de Jesus, escreveu esta palavra, e hoje nós iremos meditar lá em Lucas capítulo 12. Vamos lá. Amém. João Paulo está assistindo. Amém, João Paulo. Que Deus te abençoe, meu amado. A Silva. Amém. A Eliette novamente. Eliette Josimar, Flavinha, Tiago, Silvana. Amém, irmã Silvana. Que Deus te abençoe. Marrom Marquinhos, seus filhos. Irmão Davi, a dona Zefinha. Vamos aí, compartilhando. Chegar um número aqui. Pedi pra gente começar. A gente tá sentindo falta aí. Cadê o Marcelino? Marcelino. Vamos lá, meus irmãos. Vamos já começar. Vamos compartilhando aí. A irmã Kátia, amém. Kátia Rejane, que Deus abençoe. Marcelino Belo, uma irmã Socorro, a Sarinha, Suzana. Estamos juntos, Betelinos. Graça e paz. Vamos compartilhar esse evangelho. Irmão Olavo Menezes, lá de Bela Cruz. Nós temos a igreja do Betel lá em Bela Cruz. Irmão Olavo, juntamente com a sua família. E a igreja lá em Bela Cruz. Está também conectados. Vamos lá. Silvana, a paz do Senhor, pastor. Amém. Um abraço. Olavo, graça e paz, pastor. Estamos juntos, pastor Olavo. Continua aí com a força do Senhor, que renove também as suas forças, meu irmão. Tenho visto aí o trabalho da igreja, tem sido abençoado a construção. Este é o evangelho que nós pregamos, o evangelho da cruz. E aqueles que querem seguir Jesus Cristo, tomem a sua cruz, negue-se a si mesmo, negue-se a si mesmo, tome na sua cruz e siga o Senhor. O evangelho de salvação é esse, o evangelho da cruz que está vazia, o sepulcro está vazio. Este é o evangelho que nós propagamos, a mensagem da cruz, sem nenhum pretexto, sem nenhuma maquiagem. O evangelho não precisa de alta ajuda, ela em si próprio ele é suficiente para salvar a vida do pecador. Nós acreditamos nisso, meu irmão, que não precisa você ter outra motivação para seguir Cristo. A motivação é a mensagem da cruz, o sacrifício de Cristo, e isso é suficiente para nós termos a vida eterna. Vamos lá, irmã Beth, irmão Márcio, dá uma luzinha aí, irmão Márcio, irmã Beth ali do Montenegro, dá uma cutucada aí nos teus vizinhos. Cadê a irmã Valdênio, Wellington, Levi? Vamos lá, povo de Deus. Aleluia. Estamos chegando. Vamos lá, meus irmãos. Irmão Vinícius, Pedro. Um abraço, Vinícius, que Deus te abençoe. Um amigo da gente aqui da Lagoa Redonda, o Vinícius. Olha aí o irmão Mardoni mandando uma mensagem. Louva a Deus pelo seu compromisso com a palavra de Deus, pastor. Estamos juntos. Somos todo um exemplo. Precisamos ter esse exemplo de Cristo. Porque nós temos que revelar através da palavra de Deus, que revela o caráter do Senhor. E é esse que pedimos ao Senhor, que esse caráter seja forjado em nós a cada dia. Precisamos disso. Olha aí, Vinícius, amém. Que Deus continue te abençoando, você e toda a sua família. Nosso irmão Vinícius aí é o nosso irmão da igreja católica ali do São Roque. Que Deus te abençoe, meu irmão.
palavra de Deus, ela é confortável e confiável para todo aquele que nele crê. Em Jesus Cristo será salvo, independente da placa de igreja, mas a identidade é uma nova identidade, aquela que Cristo nos dá. Aí o Olavo Monese mandando aí um alô para o pastor Mardônio, Emanuelina, amém, graça e paz, estamos aqui, amém, juntos, que Deus abençoe. Carlos Henrique, amém, que Deus te abençoe. Vamos lá, nós temos pessoas da África, de Guiné-Bissau, temos de vários lugares aqui de Fortaleza. A palavra de Deus, estamos aqui pregando. Ainda não começamos, mas estamos esperando nossos irmãos aí se acomodarem. Dá um alôzinho aí pro seu irmão, compartilha. Daqui a pouco nós iremos começar, em nome de Jesus. Amém? Demorar mais uns 2 minutos, nós vamos começar. Mardônia aí interagindo com Olavo, lá de Bela Cruz. Nós temos no interior, Bela Cruz, ali pro lado de Sobral, Bela Cruz, graças a Deus, amém. Vamos aí curtindo também, curtindo esse momento. Chamar ali a Emanuelina, Carlos Henrique, a paz, que Deus abençoe, amém. Mardônio, família do irmão Marcelino. Estou sentindo falta ainda de alguns irmãos. Vamos lá, meu irmão. Não sei se alguém está com essa dificuldade de conectar. A irmã Graça Alves, para toda a sua família, irmão Damião, Maninho, irmão Alisson lá de Paracuru, que Deus abençoe, irmão Alisson Magalhães, da igreja do Betel ali em Paracuru, pastor Josafá, um abraço, irmã Rosa, que Deus continue abençoando. Vamos lá, estamos chegando em Paracuru, Bela Cruz, vários bairros aqui de Fortaleza. Vamos lá, irmão Alisson, que Deus te abençoe, varão, bênção de Deus. Esperar mais um pouco aí. Mas o Mardônio agora vai dar uma olhadinha lá no nosso grupo, ver se alguém está lá com dificuldade de conectar aí no nosso Face. A paz do Senhor Jesus, manda um abraço para o irmão Jefferson, amém, que Deus abençoe aqui de Bela Cruz, irmão Jefferson, que Deus abençoe, um abraço, meu irmão. Esse ano nós estaremos indo aí em Bela Cruz, hein, se Deus quiser. Nós estamos na agenda aqui marcada já para ir a Bela Cruz. Delano está tentando, amém. Aceita aí a solicitação. Vou mandar aqui o Eric aceitar aqui. Quer sim, Valclécio, um abraço, varão. Olha o Marcelino aí, os dois juntos, os dois varão da igreja. Rapaz, quer sim. Tamo junto, meu irmão. Deus abençoe. Ó, irmão Antônio Araújo, amém. Que Deus abençoe sua família também, meu irmão. Joel Mendonça está assistindo, amém, Joel. Deus abençoe. Se não me engano, lá de Mulugu, o Joel Mendonça. Marcelino, Mateus Vieira Có assistindo. Mateus de Guiné-Bissau. Mateus, nosso amigo missionário Mateus, a irmã Silênia, missionária, Raimundinho, Kessim, irmã Raquel. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Vamos já começar, hein? Mardônio, compartilha aí pro Delano. Esperando mais aqui. Rosimeire, irmã Rose, que Deus te abençoe. A vida do Pedro, amém.
Marcelo Moraes, o amigo nosso ali da PRE. Marcelo. Amém, Marcelo. Que Deus te abençoe, meu irmão. Silvana. Olha aí, Biel. Um abraço, Biel, pro Heitor. Duas crianças da igreja, abençoado, o Heitor e o Biel. William Rodrigues Santos. Olha aí, rapaz, tá assistindo o Santos. Que Deus te abençoe, meu irmão. Joel Mendonça, lá de Mulugu. Que Deus abençoe. A paz, toda a sua família. Vamos lá, pessoal. Vamos lá, vamos começar. Daqui a pouco quem vai chegando vai entrando e vai sendo abençoado pela palavra que vai ser ministrada. Amém? William Rodrigues. Amém, William. Que Deus te abençoe. Estamos juntos. Mardônio está. A irmã Lívia. Ana Paula. Irmão, eu sou meio aqui para mexer, para me aceitar agora. Vou ver se aqui. Dá um momento aí, um minutinho para ver. Como é que eu faço para aceitar o pessoal que está entrando? Sem sair. Eu entro aqui na boca do Senhor. Entra aí. Tem uma que está entrando aí. Irmã Ana Paula, Lívia, o Delano. Amém. Voltando aí. O nosso auxiliar ali para aceitar os irmãos que estão fazendo a solicitação. Vou esperar só um pouco aí. Amém. O Cleito Santos. Rafael Santos. O Santos ali de, se eu não me engano, de Recife, Pernambuco. Está morando agora no Ceará. Veio ser abençoado aqui no Ceará. Irmã Graça assistindo. Meu irmão Damião. Irmão Maninho. Ana Cristina, toda essa família abençoada, a irmã Ana Paula, mais o Val, seu esposo, Ceará. Olha aí o Santos, que Deus te abençoe, meu irmão, um abraço. Está casando agora, pouco tempo, está conquistando uma casa. Eu creio que essa família se chegará ao Senhor. E já é abençoado. Profetiza a bênção de Deus sobre a sua vida. Olha aí, a paz do Senhor. Irmão Damião, um abraço. Pescador, Damião, estamos assistindo, amém. Seja mais pescador. Irmão Delano Bezerra, amém, Delano. Que Deus te abençoe, Delano, a sua família. Um prazer ter essa semana. O Delano esteve na igreja conosco ali, bênção de Deus. Amém, Delano. Chegou. Um abraço. Que Deus te abençoe. Olha aí o Mardônio dando bem-vindas ao nosso irmão, o nosso irmão Delano. Amém, Delano. Estamos juntos. Que Deus te abençoe. Você, sua esposa, seus filhos. Ali da Vila Peri. O pessoal da Vila Peri, Vila Manuel Sátiro, Bom Sucesso, Bom Jardim. Muita gente assistindo aí. Graças a Deus. Ao Val. Amém, Val. Torcedor do Ceará, o Val aí. Amigo da gente, um abraço, Val. Que Deus te abençoe, te proteja, juntamente com a sua esposa. Amém, Val. A paz, Val. Que Deus te abençoe, Val. Val, a paz do Senhor, que Deus te abençoe. Vamos lá compartilhar. Mardônio aí vai dar um sinal para a gente começar. Viu, Mardônio? Dá o sinal aí, pastor, começa que nós vamos começar. Nós estamos ainda só interagindo nesse bate-papo. Daqui a pouco a conversa é com Deus, a conversa é mais séria. Minha irmã Francisca Oxino, lá de São Paulo, hein? Glória a Deus. Um abraço aí para você, toda a sua família, que Deus te abençoe. Lá de São Paulo, mora em São Paulo. Que Deus continue te abençoando.
Santos, a paz do Senhor, papai. Tamo junto, meu filho. Deus te abençoe. Vamos lá, pessoal. Paz do Senhor, paz. Essa paz de Cristo, sabe que a paz é Jesus Cristo. Quando nós estamos ministrando a palavra de Deus, ela vai adentrando a sua casa. E a paz, que é Cristo, ela vai permanecer e tomar todo espaço da sua casa. Amém? Ela vai preencher o espaço da tua casa, da tua vida. Vamos lá, eu creio. Amém. Pessoas de São Paulo, de Guiné-Bissau, do interior, aqui de Fortaleza também. Amém, Mardônio. Estamos aqui. Maria Eliane, olha a nossa irmã Eliane, um abraço, um dos anciãos da igreja. A irmã Eliane, pessoa muito amada pela igreja. Que Deus te abençoe, irmã Eliane, com a sua saúde. Glória nós te damos, ó Deus, por tudo isso. A Luciene Silva está assistindo. Amém. Amém, irmã Luciene. Que Deus te abençoe. Já, estou esperando aqui um sinal do Mardônio, que é o coordenador aí do grupo. Nosso co-pastor, o homem de Deus. Tudo que a humanidade está passando é pouco, porque Deus quer, para provar quem manda é Deus. A nossa palavra vai ser ministrada justamente nesse contexto aí, santos. Amém, pastor. Amém. Que Deus te abençoe, irmãos. Você e sua família. Ó, o Paulo, rapaz, o Paulo Magno. Paulo Magno casado com a irmã Vanessa. Que Deus te abençoe, Paulo Magno. O Paulo pensava que o homem não ia acordar, o homem estava dormindo ainda. Bora lá, Paulo Magno. Compartilha aí. Tamo junto, hein, Paulo? Bora, Paulinho. Vamos já começar. Paulo, a paz, Senhor, pastor, amém, meu irmão. A paz aí para sua família. Vamos lá, o Hélito. Cadê o Hélito, rapaz? Hélito Macedo. Está no aeroporto, viu? Glória a Deus, a irmã Beth. Luzirene Barros, aqui de Messejana. Marro Cleito. Amém. Renê, nosso irmão Renê, a paz. Era você que estava dirigindo o culto hoje, Renê. Vai compartilhando aí, nos ajudando. Renê, a Isabel e os seus filhos, que Deus abençoe. Amém. Estamos assistindo, pastor. A Auriene Rodrigues, a paz. A Kátia. Olha aí, o irmão Antônio está entrando já. Bora lá, irmão Antônio. Estamos só esperando por você, irmão Antônio. Tá lá, Paulinho e Vanessa. Falei, Paulinho e Vanessa, estão juntos. Amém. A paz, Renê. A paz para Isabel, para os meninos. Cadê o irmão Thierry, Charles? Vamos lá, pessoal. Adalberto. Olha aí, nosso amigo Adalberto Pereira. Vamos lá, estamos assistindo. Amém, meu irmão. Que Deus abençoe. A Sara. Sara é vocalista, toca baixo na igreja, assistindo. Amém. Vamos lá. Estamos aqui, Adalberto. Estamos juntos, meu irmão. Que Deus te abençoe. Te proteja aí no seu trabalho aí. Nós sabemos que está sendo muito difícil para os policiais, nossos amigos de farda, nossos irmãos. Está nesse momento de se expor, mas estão exercendo aí a sua função. Só a graça de Deus e a proteção para estar sobre esses homens de Deus. Essas mulheres também estão aí na rua trabalhando,
também os nossos médicos, esses profissionais, que Deus possa estar imunizando as suas vidas. É o exercício da função, pedir uma bênção de Deus e a proteção para cada um desses profissionais. Possa Deus estar protegendo, guardando e livrando dessa doença. Vamos lá, pessoal. Sara assistindo, a irmã Sara, Suzana, irmã Marcelina, irmã Socorro, Renê. Começando. Olha lá, Mardônio, dá o sinal aí, Mardônio. Está aberto, amém, que Deus abençoe. Estamos aí assistindo, amém, que Deus abençoe. Ali o Eusébio, se eu não me engano, que o Adalberto mora. Vamos lá, vamos começar, hein? Pronto? Amém? Luciane Silva, amém, pastor, Deus abençoe. Vamos começar. Deus, nós queremos dar graça por esse momento, de poder ter a liberdade de compartilhar a Tua palavra, o Teu Evangelho que vai ser exposto, pregado e anunciado, e que Deus prepare o nosso coração para receber a Tua palavra, e que essa palavra gere vida, gere edificação, santificação, mas essa palavra também tem o poder de gerar cura, liberdade ou libertação, de levantar os caídos, de dar vida, Deus, àqueles que estão mortos nos seus delitos e pecados. Que o Teu Espírito continue soprando sobre a nossa nação. Eu sei que esse momento vai passar, e após esse momento, Deus, o Senhor nos trará um novo tempo. E eu creio não só para a sua igreja, mas para as famílias, para nossas autoridades, seja ela em qualquer área, Deus. Eu creio que o Senhor está levantando um novo povo, uma nova autoridades constituída por Deus para conduzir a nossa nação. E a tua igreja, Deus, será a coluna. A tua igreja será a boca de Deus para testificar do teu evangelho. Que Deus nos abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. O texto, meus amados, como eu já falei para vocês, de Lucas, capítulo 12, a partir do verso 16, a irmã Ana Cristina, Elza Frota, amém, que Deus abençoe. O texto de Lucas, capítulo 12, verso 16, ele proferiu ainda uma parábola. Jesus Cristo está tendo um diálogo com seus discípulos, no meio dos fariseus, no meio de um povo religioso, mas aqui ele começa dando contexto à sua pregação, à sua explanação. E ele chega no momento que Jesus está falando para os fariseus, admoestando. Ele diz em parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo:
Que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto, derrubarei os meus celeiros, reconstruirei maiores e ainda recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tem em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e se alegra. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado? Para quem será? Há uma indagação, uma pergunta. Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Diante dessa palavra, nós estamos aqui para poder fazer você entender a natureza, o teor desta palavra. A palavra de Deus, ela só vai frutificar na sua vida se você compreender. Se você não compreender a palavra de Deus, ela não pode produzir frutos na tua vida, ela não pode produzir edificação, ela não pode produzir santidade, ela não pode produzir temor, fé, porque se nós percebermos quando Jesus Cristo diz outra parábola em outro texto, que é do semeador que saiu a semear, nós percebemos que quando a semente cai numa terra fértil, ele diz que essa pessoa compreendeu o que era verdadeiramente a palavra e o que ela poderia produzir. Essa semente é a palavra de Deus, e ela só vai produzir algo na nossa vida, que glorifica o nome do Senhor, e também nos dê sustentação como ser humano, é quando nós passamos a compreender. Então, irmão, diante dessa explicação, nós iremos agora falar de igreja. Diante desse texto, de uma pessoa que produz, o seu campo produz muitas sementes, ele precisa derrubar celeiros e reconstruí-los, outros bem maiores, para guardar essa semente, e depois, como se ele tivesse trabalhado a vida toda, trabalhou a vida toda, e agora vai chegar a sua aposentadoria. É o momento de armar rede e usufruir de tudo aquilo que você plantou durante as suas atividades no seu trabalho. Só que diante disso, no seu trabalho secular, você poderia ter junto várias riquezas. Mas só que a vida nossa, ela não se resume só aqui na terra. E chegará um tempo que nós seremos levados à presença de Deus. É isso o teor da palavra, da parábola. Junta tesouro, agora eu vou descansar, mas chegará um tempo que nós prestaremos conta com o Senhor. E é nessa questão que o Senhor indaga, chamando esse homem de louco, insensato, negligente, nécio. Para quem será a tua alma? É diante disso, meus amados, que nós queremos ver a nossa introdução e ver como os discípulos, os pastores das igrejas do primeiro século, quando eles ouviram a doutrina do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro, de Tiago, quando esses homens de Deus se dirigiam à igreja, e agora esses pastores que têm um compromisso com a palavra de Deus, compromisso com a doutrina dos apóstolos, ele tem a responsabilidade de cuidar da igreja. Mas eu quero lhe explicar,
a responsabilidade não é só da igreja, só do pastor, é da igreja. Por isso, meu amado, esses homens de Deus, pastores do primeiro século, eles escutam, eles leem, eles se deleitam naquilo que os apóstolos transmitiram. O exemplo de Pedro, de Paulo, de Tiago. E os pastores, para conduzir, meus amados, de uma maneira sadia, conduzir a igreja de forma sadia ou saudável, diante das instruções dos apóstolos através das suas cartas, através da Bíblia Sagrada. Todo homem, não é que ele se constitua pastor, mas quando ele é chamado, vocacionado e consagrado por ministérios sérios, ele tem essa cartilha, eles têm esse manual que é a Bíblia Sagrada, para ministrar uma palavra que gere saúde para a igreja. Então, seguindo os exemplos dos apóstolos, dirigia aos pastores e aos seus membros da igreja, colocando a responsabilidade. A igreja tem uma responsabilidade diante da sociedade. A igreja tem essa responsabilidade diante do pecador, do homem que ainda não passou a conhecer. Então essa responsabilidade não é do pastor, não é do missionário, não é da liderança, é da igreja. A igreja tem essa responsabilidade diante da nossa sociedade. A igreja que Deus o constituiu, a qual você é membro, dentro de uma comunidade, a responsabilidade é sua, de levar Cristo a essa pessoa. Porque eu e você e todos os membros são responsáveis diante de Deus, porque eu, você, todos somos responsáveis diante de Deus para aquilo em que você se tornou. Você se tornou membro de Deus, ou você se tornou um missionário, você se tornou membro da igreja, você é membro. Então a responsabilidade é nossa. Assim, diante de Deus, todos nós seremos responsabilizados pelo sim ou pelo não, o que você fez ou deixou de fazer, de falar ou de não falar. Todos nós um dia chegaremos diante de Deus. Os pastores, sim, os pastores, como se você for para a sua Bíblia Sagrada, lá em Hebreus capítulo 13, verso 17, os pastores comparecerão diante de Deus para prestar contas como a sua maneira de guiar a igreja do Senhor. Por isso que o Senhor diz: ai daquele que vinha um escândalo, ai daquele que faz alguém se escandalizar. Seria melhor pegar uma pedra de moinho, amarrar-se sobre o seu pescoço e jogar-se no mar. Então há uma responsabilidade. Essa responsabilidade não é de ser igreja só dentro da igreja, mas ser igreja lá fora, anunciando as boas novas de Jesus Cristo. Glória a Deus. E o texto, meu amado, nossa meditação, ela tem base bíblica. E o texto que vai dizer que os pastores prestarão conta, Hebreus 13, 17, obedecei aos vossos guias, que são os pastores, missionários, missionárias, seja submisso para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas. Olha aí, que nós iremos prestar conta. Todos nós chegaremos na presença de Deus. Só, meu amado, você que é membro, você pensa que também não irá prestar conta.
Não, você está enganado. No entanto, cada um de nós, que somos discípulos, que somos filhos de Deus, que nós tornamos membros da sua igreja, membro do Senhor, da igreja do Senhor Jesus Cristo, prestará conta de haver ou não congregado. Olha aí, precisamos congregarmos, precisamos ter uma igreja. Como é que você pode, do Senhor Jesus tem a sua igreja, e ele usa uma metáfora como o corpo humano, está lá em Coríntios capítulo 12, ele vai falar que nós somos membros, e todo membro é importante. E como é que você quer ser igreja do Senhor sem congregar-se? Existe uma igreja aí fora dos desengrejados, que ela cresce a cada dia. Uma pessoa dessa não pode ser igreja, porque a igreja se congrega, porque a igreja é o corpo de Cristo. A cabeça dessa igreja é Cristo, e quem habita nessa igreja é o Espírito Santo. Então, se você ainda não se congrega, procura uma igreja para se congregar e ser útil ao reino de Deus. E ele diz congregar-nos de forma regular. Outra coisa que esta igreja precisa fazer é estimular. A igreja precisa estimular o amor. O que está faltando hoje é o amor. O amor está faltando. Não é amar só os que te amam. Não é fazer o bem só aqueles que te fazem o bem. Isso, meu amado, até quem não tem o temor de Deus pratica esses atos. É amar quando uma pessoa erra. Isso é uma demonstração que você o ama. Também a igreja precisa anunciar as boas obras, ou estar praticando as boas obras, lutando para manter o ensino do Evangelho, o ensino verdadeiro da esperança do Evangelho. Qual é a esperança que o Evangelho transmite para o ser humano? Então a igreja tem essa responsabilidade de transmitir, de anunciar, de praticar as boas obras, de amar, de ensinar. Como a pessoa poderá crer se não ouvir a palavra de Deus? Porque a palavra de Deus diz que o crer vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Jesus Cristo, ele passa 3 anos do seu ministério ensinando o Evangelho, a palavra. Não é fábulas, não é historinha, não é algo que você está levando a pessoa a delirar em fábulas e mentira. Não. O Evangelho que leva o homem para o céu é um evangelho de renúncia. O próprio Jesus Cristo renunciou toda a sua glória e se fez homem e habitou entre nós. E ele próprio declara que não veio ele não veio para ser servido, ele veio para servir. Então, aprenda a servir. E diante de tudo isso, nós temos um texto da palavra de Deus, que é Hebreus, mesmo em Hebreus capítulo 10, verso 23 a 25, diz assim: para a igreja, o pastor já compareceu diante de Deus para prestar conta, agora é a vez da igreja. E ele diz em Hebreus capítulo 10, verso 23 e 25: guardemos firme a confissão da esperança. Era aquela confissão de fé, a confissão que não vai te envergonhar, é a confissão que você pertence a Jesus Cristo. E esta confissão, meu amado, nos faz ser luz desse mundo, sal dessa terra e luz desse mundo. E o texto vai dizendo que nós deveremos guardar essa esperança, essa confissão. E ele vai dizer sem vacilar. Esse sem vacilar é conhecido no nosso contexto, pois quem fez a promessa é fiel. Versículo 24 diz: consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos, animarmos. Ali alguém que está desanimado, ele precisa de um estímulo, precisa que você vá lá e declare que Jesus o ama. O amor e as boas obras
se declaram nessa condição, nesse contexto. Versículo 25: não deixemos de nos congregarmos, como é costume de alguns, antes façamos a demonstração, exortação, vá lá, ministre uma palavra, e tanto mais quanto verdes que o dia se aproxima, nós iremos na presença de Deus. Você quer ver algo mais para confirmar todo esse contexto bíblico? A Bíblia nos dá esse contexto quando nós pegamos Romanos capítulo 14, verso 10, 12, ele vai dizer assim: tu, porém, porque julgas o teu irmão? Não julgue. Você não tem essa autoridade de estar julgando ninguém, quem é salvo ou quem não é salvo, porque cabe ao Senhor, cabe a Deus tem essa condição, porque Ele é o verdadeiro juiz. Então ele vai dizer: tu, porém, por que julga o teu irmão? Pergunta. E tu, por que despreza o teu irmão? Por que desprezar? Porque às vezes nós ignoramos as pessoas, ou abraçamos aquelas que aparentemente são pessoas que têm uma condição diferenciada daquela que você rejeita a abraçar. Jesus Cristo, no seu ministério, passou as piores pessoas em situações deploráveis. Quando aquela mulher que foi pega em adultério, quando todos queriam jogar pedra, Jesus Cristo disse: quem não tem pecado lança a primeira pedra. Quando ela se volta para o Senhor e diz: e o Senhor, o que diz? Ele diz: vá em paz e não peque mais. Então, irmãos, nós precisamos ter esse costume de parar de desprezar, pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Todos iremos comparecer diante do tribunal de Deus. Porque muitas pessoas acham que a sua vida se resume a chegar no cemitério. Não, a Bíblia diz que do pó nós viemos, a matéria veio. Mas o espírito que foi soprado na narina daquele homem, ele voltará a Deus. Por isso, todos nós chegaremos diante do tribunal. Muitos policiais sabem, são sabedores do que é chegar diante de um tribunal, ou como diz o linguajar dos militares, do homem de capa preta. E todos nós chegaremos diante desse tribunal. Ele não é de capa preta, ele está cheio da sua glória, da sua majestade. E ele nos julgará sem erro, sem jeitinho brasileiro. Como está escrito, versículo 11: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda língua dará louvores a Deus. O que, pastor, o que é isso? É Deus que está dizendo que todo joelho se dobrará e toda língua louvará o seu nome. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Você não dará conta da vida do seu irmão, você dará conta da sua vida. E nós chegaremos na presença de Deus. Diante, meu amado, desse já comentário, eu gostaria de fazer uma explanação também diante do texto, trazer algumas lições nessa parábola para nossas vidas. E essas lições, meu amado, nós olhando para o contexto do capítulo 12, veremos algumas advertências. Eu gostaria que você pudesse recebê-las nessa noite, essas advertências. Ela vai gerar vida, vai gerar edificação para a sua vida, e a partir de hoje você terá um conceito melhor do que Deus deseja para a sua vida. Versículo 1 do capítulo 12, vamos pegar aqui um contexto. Ele vai dizer: posto que miríades, isso quer dizer
são 1000 soldados de pessoas, aglomeraram 1000 pessoas, miríades, aglomeraram ao ponto de um aos outros se atropelarem. Passou Jesus a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos. Diante daquele alvoroço todo, o Senhor começa a dizer: o alvoroço está grande. Ele disse: acautelai-vos. Olha a palavra do Senhor. O alvoroço, nós olhando para a nossa situação hoje, mundialmente, e falando da nossa realidade como Brasil, nossa realidade como Ceará, estamos nessa situação. Mas olha o que é que Deus diz: acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Ele diz: acautelai-vos. Esse é um exemplo da hipocrisia. Ele vai dizer: acautelai-vos. E diante dessa hipocrisia, qual seria a definição? Os fariseus são os maiores religiosos da época de Jesus. A multidão, os milhares de pessoas se aglomeram. O alvoroço está grande, mas a palavra de Deus para você que está nessa situação, nessa quarentena na sua casa, ou que está trabalhando, a palavra não é minha, é de Deus. Ele diz: acautelai-vos. Acautelai-vos desse fermento, coronavírus. Isso é um fermento que está trazendo tribulação, está trazendo desespero. Não estou falando na questão só do ser humano, mas em todas as áreas de um país, de um estado. Mas só que essa questão desse fermento é dos fariseus, porque eles impediam das pessoas se aproximarem de Deus. Tem pessoas que não ajudam e nem deixam ninguém ajudar. Então essa era a função dos fariseus, e o Senhor chama, e eles eram religiosos, oravam em praça pública, davam os seus dízimos, davam as suas ofertas, não perdiam uma das suas reuniões nas suas mesquitas, nos seus templos. E o Senhor Jesus Cristo está dizendo: acautelai-vos desse tipo de pessoas, porque eles são hipócritas. A hipocrisia é um ato de fingir o que uma pessoa não é. Ou melhor, é você fingir algo que você não sente. É você fingir que crê, mas na realidade você não crê. Isso é hipocrisia. E assim estava sendo os fariseus. Eles não eram aquilo que demonstrava ser. Eles não sentiam. Na realidade, eles não criam em Jesus Cristo, ao ponto de crucificá-los. Vamos andando um pouco no texto. Versículo 4 e 5. Digo-vos, pois, amigos meus, não temas. Se você está temeroso, e a palavra de Deus está dizendo: não temas. Os que matam o corpo, e depois disso, nada mais pode fazer. Muita gente lê a palavra e não compreende, mas essa noite eu creio que você vai passar a compreender por ajuda do Espírito Santo. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem o poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse deveis temer. Olha o que é que o texto está dizendo. Mesmo nessa fase, a perseguição religiosa por parte dos fariseus, aqueles que acreditavam num Salvador deveriam temer somente a Deus. Temer somente a quem? Temer somente a Deus. Somente a Deus. Que tudo vê
Deus vê todas as coisas e diante de quem estaremos um dia. Olha o texto de Romanos capítulo 10 que nós acabamos de recitar, para prestar conta de todos os nossos atos. Esse nós deveremos temer, e não os fariseus, e não o homem que pronuncia mentira, mas Deus pronuncia a verdade. Jesus não estava garantindo a preservação física e temporal neste mundo. Não, a igreja vai passar por perseguição. Estava ouvindo Hernandes Dias Lopes, ele está dizendo que crê que a igreja passará pelo princípio de dores e depois será arrebatada. Então, Jesus não está garantindo, meu amado, a preservação física e temporal neste mundo, mas abrindo a possibilidade de desfrutarmos da vida eterna. Vai passar por perseguição, por luta, vai ser jogado nas arenas, mas nós temos uma certeza: ninguém vai apagar o seu nome do livro da vida. Nós pertencemos a Cristo. E diante, meu amado, aqui no capítulo 12, ainda no capítulo 12 de Lucas, esse texto ele nos revela a sinceridade de uma devoção que caracteriza os verdadeiros seguidores de Cristo. Nesse contexto dessa leitura bíblica deste evangelho, aqui nós vamos ver a característica dos verdadeiros seguidores de Cristo, do cristão, em contraste com a hipocrisia dos religiosos chamados fariseus. E o que seria um verdadeiro cristão? O que seria um cristão na realidade? Seguidores de Cristo. O que é um cristão? Outra pergunta eu faço para você: o que é um cristão? O cristão é alguém que antes, olha aí essa definição desse povo que tem esse contexto e toda a Bíblia como característica e que está forjando Cristo em nós, nos lapidando, fazendo cada dia que a nossa fé possa nos despojarmos desse homem velho. Então, como seria a definição desse cristão? Um cristão é alguém que antes e acima de tudo, foi perdoado os seus pecados e reconciliado com Deus, o Pai, por meio de Jesus Cristo. Isso acontece quando a pessoa se arrepende. Não há outro meio, é o arrependimento. Não tem outro caminho. O caminho é Jesus Cristo. Não existe outra verdade. A verdade é Jesus Cristo. Então, meu amado, o homem só pode ir ao Pai se for através de Jesus Cristo. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus Cristo é o caminho. Então, isso é o conceito de cristão. Isso acontece quando a pessoa se arrepende dos seus pecados, coloca a sua fé na vida perfeita, ou numa vida que Deus está te aperfeiçoando, está te regenerando, está fazendo que o homem possa nascer de novo. E só existe esse meio do homem nascer de novo. Não é voltar ao ventre da sua mãe já sendo velho, mas é nascer da água e do Espírito, é depositar a sua fé em Cristo. Pecados, colocarmos a nossa fé na perfeita e morte substitutiva e na ressurreição de Jesus Cristo. O Filho de Deus ressuscitou. Portanto, um cristão sabe que se tiver de morrer hoje, como diz a nossa parábola, se hoje pedir a tua alma, o que tu tem para oferecer ao Senhor, à noite, ou para quem vai ser? Então, meu amado, se tivesse, ou se você tiver de morrer hoje, e comparecer diante de Deus,
e Deus dissesse para você, ou falasse para você, porque devo permitir que você entre na minha presença? Se você fosse interrogado por isso nessa noite, porque devo permitir que você entre na minha presença? Qual seria a sua indagação como um cristão? O que você diria a Deus? Um cristão diria, esse cristão diria, Senhor, na realidade, não deveria entrar mesmo não. Eu não tenho essa autoridade, eu não tenho esse direito. O Senhor tem razão de não deixar-me entrar. Tenho pecado contra ti. Olha aí, isso aqui é uma confissão de pecado. Lembra-se dos dois ladrões na cruz, e Cristo está no meio. Um reconhece e pede que quando o Senhor chegasse no paraíso, lembrasse dele. E ele diz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A outra indagação do outro seria, se tu fosse filho de Deus, sairia daqui e nos tiraria também. Há uma confissão de fé que Cristo morreu e ressuscitou. E quando nós fazemos essa confissão, nós somos perdoados e nos tornamos cristãos. Então ele diz, tenho pecado contra ti, tenho para contigo uma dívida. Não sei se você tem essa dívida, ou se você acha que não tem essa dívida, mas a Bíblia diz, Romanos, que diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e o salário, Romanos ainda 6:23 vai dizer que o salário do pecado é a morte, mas dá um parágrafo e continua, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna. Então, meu amado, esse homem chega, esse cristão, ele está conversando, dizendo, Senhor, eu sou incapaz, eu tenho essa dívida. Você precisa reconhecer que tem essa dívida, você precisa reconhecer que você é incapaz de pagá-la. No entanto, ele não para aí, nós não devemos parar por aí, deveríamos continuar. Diante da presença de Deus, que todos nós chegaremos e todo joelho se dobrará e toda boca louvará ao Senhor, confessará o seu nome. Ele vai dizer, mas por causa de tuas grandes promessas, promessa da Bíblia Sagrada, a qual nós temos a responsabilidade de ensinar. E misericórdia é alguém que se compadece do estado miserável, que era o meu estado, o seu estado, era de alguém miserável, que não tínhamos como pagar essa dívida, e o Senhor se compadeceu, dando o seu filho para morrer na cruz. Confio, então ele disse, confio no sangue que foi derramado ali na cruz do Calvário, o sangue que foi derramado, aquele sangue quando estava sendo derramado, Cristo estava sendo pregado, ele está nos substituindo. Aquela cruz estava preparada para mim e para você, mas Jesus nos substituiu. Ele pagou o débito, ele pagou, meu amado, o débito moral do pecado, da imoralidade que estava sobre nossas vidas. E através desse ato, ele diz, satisfazendo as tuas exigências. Qual é a exigência de Deus? Confessar, confesse. Né? Essa exigência é santa, ela é justa, removendo a ira de Deus contra nossas vidas, contra a vida do pecador. Por isso, meus amados irmãos, nós temos essa liberdade de nessa noite, através dessa transmissão, Deus sabe todas as coisas, Deus conhece a necessidade, Deus sabe o porquê hoje dessa transmissão. Se hoje nós estivéssemos na nossa congregação, eu tenho certeza que você não estava ouvindo essa palavra, mas Deus que te ama, Ele nos propôs esse momento para você ouvir, não me ouvir, mas ouvir a palavra de Deus. E assim, meu amado, diante dessas lições, das lições que nós ouvimos, vamos ver aqui, versículo 10, como nós deveremos honrar o Espírito Santo. Todo aquele que profere uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Você sabe quem convence você do pecado? É o Espírito Santo. Você sabe quem está te visitando nesta noite e está convencendo, entrando dentro do seu coração? É o Espírito Santo.
Então, se você ouvir a voz de Deus nesta noite, não endureçai o vosso coração, entregue a tua vida, porque Ele está dizendo, meu amado, nós deveremos honrar o Espírito Santo, porque é Ele que tem essa função de convencer o homem. E se o homem disser não, como haverá perdão? Como acontecerá o perdão se você não blasfemar, é ter o conhecimento da verdade e dizer não? Porque se você fala não para o Senhor, se você não reconhece que Jesus é o Senhor e Salvador da tua vida, e que tem essa função de te convencer o Espírito Santo, se você diz não, como haverá salvação na tua vida? Olha o versículo 12, versículo 12, meu amado, nós deveremos, além de honrar o Espírito Santo, nós deveremos confiar, porque Ele é Deus. E o versículo 12 diz assim, porque o Espírito Santo vos ensinará. Quem vai te ensinar? Quem está te ensinando? Quem tem o poder de te ensinar? É o Espírito Santo. Naquela mesma hora, as coisas que deveis dizer. O Espírito Santo é aquele que tem o poder para te convencer. Deixa Deus te convencer nesta noite. Deixa Deus possuir a tua vida, a tua casa, a tua família. Olha para as promessas que a Bíblia Sagrada tem para com as nossas vidas. Este mundo daqui a pouco vai passar, mas a vida continua, ela é eterna. E essa foi a razão de Jesus Cristo ter vindo à terra, para nos dar promessa da vida eterna, para todo aquele que nele crê. Vamos continuar, estamos já chegando ao fim, irmãos. Versículo 16, aqui nós vamos ver, meu amado, que ilustra o princípio da parábola. Qual é? O que ilustra? É o versículo 15. Então, lhe recomendou. Quem está te recomendando é o Senhor. Tende cuidado. Quem está mandando você ter cuidado? Jesus. Eles tende cuidado. Guardai-vos de toda e qualquer avareza, amor à riqueza, amor aos bens materiais. Juntar tesouros aqui na terra, as traças vão corroer, os ladrões vão roubar, mas eu digo com certeza, se o teu tesouro estiver lá no céu, de vida eterna, o ladrão não vai roubar, nem as traças ferrugem vão corroer, é vida eterna. Então, meus amados, esta é a razão, está dizendo o versículo 15, guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que possui. Não se resume pelo que você é, não se resume pelo bem ou pela tua conta, pelas tuas riquezas, não se resume. Se resume nós reconhecermos que somos pecadores e ter o entendimento que Jesus, o reconhecimento que Jesus é o nosso Salvador. Então aqui ilustra o princípio da parábola deste homem que planta, que colhe de forma abundante, derruba os seus celeiros, constrói outros, enche os seus celeiros, agora arma-se uma rede e começa a se balançar, porque a sua alma vai se deleitar em tudo aquilo que ele conquistou diante da sua vida. Mas chegará um tempo que Deus nos chamará para prestar conta, e aí, para quem será a tua alma? Essa é a razão da parábola. E diante desses princípios de coisas, que as coisas materiais não são o objetivo final da vida. As coisas materiais não são o objetivo final da vida. Você quer ver isso? Vamos para Mateus capítulo 19, bem pertinho aqui, no primeiro evangelho, segundo escreveu São Mateus, capítulo 19. Gostaria de ler isso aqui para não deixar essa lacuna.
Mateus 19, a partir do verso 16. Mateus 19, Mateus 19, 16, aqui até o verso 22 diz: eis que alguém aproximando-se, aqui é a parábola do jovem rico, lhe perguntou: mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Olha, quer ser um jovem, e havia esse anseio para a vida eterna. É um homem que tem posse, ele é rico, assim diz a Bíblia. E ele chega perto do Senhor, já começa a reverenciar o carpinteiro, filho de José, filho de Maria, e começa a dizer: mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Como se a vida eterna se conquistasse pelas obras. Mas a Bíblia diz que pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, que não seja pelas obras, para que o homem não se glorie. Continuando a conversa com o jovem rico, versículo 17, respondeu Jesus: porque me pergunta acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. Isso para os judeus era uma linguagem do nosso Ceará, é mamão com açúcar. E ele lhe perguntou: quais? Respondeu Jesus: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: tudo isso tenho observado que me falta ainda. Em alguma versão diz: eu tenho observado isso desde criança. Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, ou se quer a sua vida que como pecador ser justificada, que queres ser perfeita, que haja uma justificação, vai, vende os teus bens, dá aos pobres, e terá um tesouro no céu. Depois vem e me segue. Jesus Cristo estava pouco preocupado com os bens materiais ou com a riqueza deste homem, desse jovem, mas o que Jesus estava indagando na realidade: até que ponto você pode renunciar aos seus bens para seguir Jesus Cristo? Até que ponto? Até que ponto você pode renunciar hoje para seguir Jesus Cristo? Para nós encerrarmos essa parte da parábola do jovem, ele diz: tendo porém o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, angustiado, por ser dono de muitas propriedades. Vamos voltar para o nosso texto, encerrando. Ele vai dizer, diante da ilustração do princípio, as coisas materiais, como nós acabamos de ler, Mateus capítulo 19, a parábola do jovem rico, continuando o nosso texto de Lucas capítulo 12, agora o versículo 18, estamos chegando ao fim. E disse: farei isto, destruireis, olha o que este homem insensato, louco está dizendo: destruirei os meus celeiros, reconstruirei maiores, e ainda recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Olha aí, meu produto. Olha aí os pronomes possessivos que esse meu irmão, que esse homem narra. Olha aí nesse capítulo, versículo 18, possessivo, e revela o seu caráter. Meus frutos, meu fruto, meus celeiros, meus bens, minha alma. Pronomes possessivos. E a sua razão era sobre si, o ego, a alma. Versículo 19: então direi à minha alma: tem em depósito muitos bens para muitos anos, descansa. Ele dizendo para a sua alma: descansa, come, bebe e se alegra. Aqui o texto diz: regala-te ou se alegra. Ele diz: minha alma. A palavra para alma no grego é pneuma. Se refere à vida de uma pessoa como de um todo, mas às vezes, como essa questão desse contexto, se refere especificamente um desejo do ego do homem. E ainda nesse texto,
falando deste homem, ele vai dizer que a sua alma desfruta os meus frutos, meus celeiros, meus bens, algo possessivo, algo dele, da sua característica, do seu caráter. Ele vai dizer para a sua alma, aqui ele está dizendo que é a vida de um homem como um todo, mas nesse homem ele está dizendo, ele refere especificamente o ego da sua grandeza, do seu eu, do seu bem, de nunca ter feito mal a ninguém, mas que trabalhou a vida inteira e assim poderia ser justificado diante de Deus. Não é assim. Pela graça sois salvos. Ele vai dizer para a sua alma, descansa. Esse descansar é um linguajar muito conhecido no nosso contexto contemporâneo, é que daqui a pouco alguém vai morrer. Não, daqui a pouco eu morro, tudo isso se acaba. Você está enganado. Só está começando. Só está começando. Ele descansa, minha alma. Ele construiu uma fortuna para viver uma vida toda, sem preocupação, a sua aposentadoria. Mas no versículo 20, mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, o que tem preparado para quem será? Essa é a pergunta que eu também faço para você. Aquele que não é grato, louco, é uma pessoa que não é grata. Mas Jesus Cristo disse, louco, hoje te pedirão a tua alma, para quem será? Versículo Romanos, capítulo 1, verso 21, diz, porquanto, tendo conhecimento de Deus, nós que temos conhecimento de Deus, você que se julga ter conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus. Isso é a igreja, está dizendo, Paulo está escrevendo a igreja de Roma e ele está declarando isso, porquanto, tendo conhecimento de Deus, vocês não glorificam como Deus, nem lhe dão graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhe o coração insensato. Ei, Deus criou-nos a nossa imagem e semelhança. Tenha um entendimento. Deus se revelou através do seu próprio Filho, através da palavra, através da natureza. Então esse Deus é o Criador dos céus e da terra, que quer ser conhecido por você. Não ignore, não se torne insensato, não deixe o seu raciocínio ser nulo, não endureça, obscureça o seu coração, tira essa pedra, porque Deus é verdade, Deus é verdadeiro, e Ele vive e reina. Diz um dos seus atributos de Deus, a sua imutabilidade. Deus não muda. Então, meus amados, nessa noite, prepara o seu coração. O versículo 22, para nós encerrarmos, nos ensina a maneira sábia de encarar a vida, em contraste com a maneira louca deste homem, ou deste mundo. Olha o que é que diz o versículo 12, e Jesus está aconselhando você, a igreja do Senhor, diz a seguir, ele dá sequência no texto, é contexto. Ele vai dizer, dirigiu-se Jesus aos seus discípulos, ele está dizendo para os seus discípulos, como hoje está falando para a sua igreja, diante do contexto que nós acabamos de narrar, diz, por isso eu vos advirto. Há uma advertência de Deus para a sua igreja, para você que nos escuta, não andeis ansioso pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. É o Senhor o nosso provedor, é Deus o nosso provedor. Quero encerrar, meu amado, numa conclusão, dizendo que Deus é o nosso provedor de nossas vidas, é o Senhor que nos garante essa vitória. Não se preocupa, Deus está diante de toda essa situação que o mundo está passando, Deus não perdeu o controle. Quando seu filho foi para a cruz, estava sendo crucificado, Deus não perdeu o controle. E diante dessas adversidades que nós estamos acompanhando, Deus não perdeu o controle. Você acha que Deus perdeu? Deus não perdeu o controle. A igreja do Senhor está aqui na terra e fará essa diferença
de propagar o Evangelho. E assim eu gostaria de concluir, meu amado, diante de tantas indagações, a resposta à pergunta, para que nós possamos perceber ou não perceber, de você perecer ou não perecer, de perder ou não perder, sua resposta é igual, que você dará a questão de crer ou não crer no Senhor Jesus Cristo. Qual é a sua resposta diante dessa questão de crer ou não crer no Senhor Jesus Cristo? Aonde está o teu tesouro? Como você tem andado? Sabemos que todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo. Aqueles que crêem nunca perecerão. Há um convite que Deus estendeu a todos os homens, incluindo você. A todos os homens, incluindo você. O convite a crer com seu coração em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Gostaria de encerrar Romanos capítulo 10. Estamos encerrando, sou grato por aqueles que estiveram conosco. Continue mais 1 minuto. Gostaria de ser fiel às Escrituras Sagrada. E esse texto é para você. Diante desse convite que eu lhe faço, de crer com seu coração em Jesus Cristo como Senhor da sua vida. Romanos capítulo 10, verso 9 diz assim: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração crerdes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Olha aí, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, em teu coração crerdes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Sou grato a todos, que Deus possa vos abençoar. Gostaria também de passar a programação. Nós estamos terça-feira também nosso culto de oração, quinta-feira, ou a melhor, amanhã à noite nós teremos escola bíblica dominical às 19h30, às 19 horas. Terça-feira, amanhã teremos a escola, o estudo da palavra de Deus. Segunda, terça-feira teremos um culto de oração. Quinta-feira estaremos estudando a palavra e você é o nosso convidado. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Foi um prazer compartilhar essa palavra com todos aqueles que estiveram conosco nesse momento. Com a graça de Deus e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. José Alcélio, estação, meu irmão, que Deus te abençoe. Alcélio, bênção de Deus. Alcélio aqui da Lagoa Redonda, é o jogador Alcélio. A irmã Lica, amém, irmã Lica, que Deus abençoe. Estamos aqui ainda com alguns nossos irmãos, dando um sinalzinho, coração, bênção de Deus. Ao Val, tamo junto, Val, que Deus te abençoe. Irmão Antônio, Delano, a paz, Delano Bezerra, a paz, que Deus te abençoe. Paulo Magno, mas a irmã Vanessa, minha irmã lá em São Paulo, Francisca Jerusa, Oshino, é um nome japonês, mas é cearense mesmo, aqui da Lagoa Redonda. Amém. Ana Paula, amém, que Deus abençoe. Lá do Maranhão, a paz de Deus possa soprar sobre aquele estado também. Irmã Betsy, a paz, que Deus abençoe. Estamos aí ligados. Mardônio, riqueza, glória a Deus, meu irmão. Estamos juntos, compartilhando da palavra de Deus, é algo maravilhoso. A irmã Eliette, Josimar, irmã Flavinha, a paz do Senhor.
Jesus Cristo deu uma boa noite abençoada, amém, irmão, obrigado. Rosimeire, amém, a paz, que Deus te abençoe. Estamos aqui. Ó, Renê, a irmã Isabel, seus filhos, a irmã Rebeca, o Renato. Não, irmão, aqui não tem sapo não. Aqui tem paz, bênção de Deus. Lagoa Redonda é a Terra Santa, a extensão de Israel está aqui sobre Lagoa Redonda. Irmã Kátia, a paz, fica na paz, minha irmã. Sara, a irmã Sarinha, Deus abençoe, pastor, amém, obrigado, que Deus abençoe. A paz. Irmã Renê, ô glória. Lá, mais alguém? Esperar um minuto aí dos irmãos. Sair para assistir televisão não, viu? Esse povo aí, é. Estão ligados na palavra de Deus. Um culto abençoado. A irmã Graça. Ô glória, irmão Damião, irmão Maninho, Ana Cristina, seu genro, sua filha e todos que estão aí reunidos. A paz, que Deus te abençoe. Olha aí, muita gente curtindo ainda esse momento. Amanhã tem mais, viu? Amanhã é algo maravilhoso, nossa escola bíblica dominical. Delano, ô glória. Amanhã nosso estudo vai, eu quero aqui mostrar para os irmãos, deixa eu ver se eu encontro aqui o nosso estudo de amanhã, viu? Algo vai pegar aqui. É sobre religiosidade, religião e religiosidade. Deixa eu ver se eu encontro aqui dentro da minha bolsa. Eu já encontro aqui, viu, irmãos? Amém, encontrei aqui. Nossa Silene Machado, mais Ragudinha, a graça e a paz. Glória a Deus. O Fábio de Deus, o Fábio está na escuta, é? Amém, glória a Deus. Vamos ver aqui, irmão, que nós iremos estudar amanhã. Amanhã... isso aqui é um problema grande. Amanhã nós estamos tratando o problema da idolatria, viu, irmão? Não é só adorar santo que é a idolatria, não. Tem muito outro conceito totalmente diferente. Viu? Totalmente diferente. E amanhã nós vamos tratar, se você está curioso, quer compartilhar, quer indagar com as suas questões, os seus questionamentos. Nós vamos ter várias motivações, a influência do povo, a ilusão da liberdade, a manipulação do sobrenatural, manifestação, a implicação da idolatria, Deus é indescritível, Deus é zeloso, Deus é incomparável, Deus é único. Vamos estar aí, se você quiser compartilhar amanhã às 19 horas, nós estaremos com a escola bíblica também sendo transmitida. Amém? Amanhã eu vou ver se eu pego ali o notebook, seja melhor, hoje foi pelo celular, mas espero ter ministrado o suficiente dentro das nossas limitações, mas a palavra de Deus é ilimitada, que edifica, que exorta, que consola, é verdadeira, e essa é a nossa intenção, passar um pouco do conhecimento da palavra de Deus para que o povo entenda, gerando vida, gerando conhecimento. Amém? Sua humildade nos orgulha, pastor. Foi ótima a transmissão. Eu creio que por ser a primeira foi show. Iremos nos organizar melhor para fazer um apoio
ao Senhor melhor. Amém, Mardônio. Marcelino, foi benção, pastor. Conosco, Edinaldo e a irmã. Amém. Que Deus abençoe a irmã Javila. É isso? Amém. Que Deus continue abençoando vocês, hein? Amém. Possamos encerrar agora? Que Deus permaneça nas vossas casas, nas vossas vidas e no meio de vossas famílias. A graça do Senhor e a paz do Senhor Jesus Cristo possa estar com cada um. Pastor José, dias melhores virão, porque nós cremos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Amém, Eliette. A Eliette aí compartilhou e outras 7 pessoas estiveram nos assistindo. Amém. Amém, Eliette. Que Deus te recupere da sua saúde. Abra as portas de emprego aí para você, o Josimar. Essas crianças possam crescer na graça e no conhecimento de Deus. Amém. Tem mais alguém? Algumas considerações ainda? Amém. Que Deus abençoe. Encerrando. A paz. Tamo junto.